Bom dia, a gente vai falar sobre as piores epidemias da história. Oi, meu nome é Mariana e eu vim falar sobre a peste de Atenas. A peste de Atenas surgiu entre 430 e 427 a.C., causando aproximadamente a morte de um terço da população. Os relatos foram feitos pelo grego Tucídides. Ele morava em Atenas quando ocorreu a pandemia e viu de perto a destruição causada pela doença. Ele também adoeceu, mas sobreviveu. Os sintomas relatados por ele foi vermelhidão, formação de pequenas úlceras e muito calor. Aqueles que se curavam ficavam com sequelas pequenas como feridas ou até mais grave como amnésia. Essa peste trouxe doenças, entre elas provavelmente estejam varíola, sarampo, tifo exantemático e febre tifoide. E a principal consequência dela foi a quantidade elevada de mortos. Oi, gente, meu nome é Tainá e eu irei falar sobre ebola, que também é chamada anteriormente de febre hemorrágica ebola. Ela é uma doença com alta letalidade que se destaca por provocar sangramentos em várias partes do corpo. Apresenta a capacidade de infectar tanto os seres humanos quanto os outros primatas, como macacos, gorilas e chimpanzés. A doença é transmitida pelo contato com fluidos, tecidos e secreções eliminados pelo doente. A manipulação de animais e o contato com objeto pode causar a transmissão da doença. Não há nenhum registro de casos aqui no Brasil. Ela é uma doença causada por um vírus da família Phytophthoridae. Esse vírus foi identificado pela primeira vez em 1976. É um dos surtos simultâneos que ocorreram nas duas regiões da África, que foi o Sudão e a República Democrática do Congo. O vírus recebeu esse nome pois os surtos ocorreram nas proximidades do rio Ebola. A origem do vírus ainda é desconhecida, mas acreditam-se que os hospedeiros do vírus são os morcegos frugívoros, que no caso são que se alimentam de frutas. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma pandemia mortal do vírus influenza, que durou cerca de 2 anos e 11 meses. Na época, chegou a infectar um quarto da população mundial, cerca de 500 milhões de infectados. Mesmo ficando conhecida mundialmente como gripe espanhola, não se sabe ao certo a origem da doença, mas como a pandemia se iniciou durante a Primeira Guerra Mundial, para não desanimar a população, muitos países como Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos minimizaram os relatos da doença. Já como a Espanha relatou normalmente a doença, pareceu que a situação estava muito pior lá. E assim surgiu o nome gripe espanhola. Eu sou Samara e eu vou falar sobre a cólera. Normalmente ela se espalha quando a bactéria tem contato com a água, que comumente são pelos dejetos humanos. Por quase um século não havia casos de cólera no Haiti, porém suas condições eram quase perfeitas para o desenvolvimento de doenças, por exemplo, a falta de saneamento, cidades muito populosas, falta de acesso à água tratada e muitas outras coisas. Esta pandemia teria começado há 49 anos na ilha de Sulawesi, na Indonésia, e foi a mais longa e ampla da história. A epidemia de cólera na Haiti começou no final de outubro de 2010. Suspeitavam de que seu ponto de origem estaria em uma área rural. O relatório de pesquisa, patrocinado pelo governo da França e do Haiti, afirma que o lançamento de esgoto teria provocado a contaminação das águas de um rio. Estudos de diversos países mostram que o tipo de doença encontrado pela primeira vez no Haiti era idêntico das regiões do Nepal, mas a ONU nunca admitiu a responsabilidade sobre o início da epidemia. Meu nome é Gisele e hoje eu vou falar sobre a peste antonina. A peste antonina foi um surto de varíola que se tornou uma epidemia. Iniciou-se no ano de 165 e atingiu Roma em 166. Durou até 180, afetando grande parte de Roma. Esta epidemia tinha como sintomas febre, erupções cutâneas e diarreia. O impacto dessa epidemia foi severo e no auge a praga matava mais de 2.000 pessoas por dia em Roma, com uma taxa de mortalidade de 25% dentre os adoecidos. O contágio elevado ocorreu pois a transmissão comunitária era através de
contato por objetos contaminados. Portanto, o exército de Roma foi um meio ideal para a propagação, o que tornou esta peste uma das mais temerosas de todos os tempos. O total de mortos são mais de 5 milhões de pessoas, com algumas cidades perdendo até um terço de suas populações. O exército romano foi bem enfraquecido pela peste, com milhares de soldados adoecendo e morrendo. Bom dia, aqui é Elisabelle e eu vou falar um pouquinho sobre a febre amarela. Bom, o surto de febre amarela aqui no Brasil iniciou-se em 2016 no estado de Minas Gerais e confirmou mortes de pessoas ligadas ao vírus em municípios de 9 estados. A doença teve origem na África, de onde se espalhou para a América do Sul através do comércio de escravos no século XVII. Desde então, têm ocorrido vários surtos da doença na América, África e na Europa. O vírus de febre amarela é transmitido pela picada de um mosquito fêmea infectado. A febre amarela infecta apenas seres humanos, primatas e de várias outras espécies. Bom, nas cidades é transmitida principalmente por mosquitos da espécie Aedes aegypti. O vírus é um vírus RNA do gênero Flavírus. Para confirmar o caso suspeito de febre amarela, é necessário analisar o sangue através da reação de cadeia da polimerase. A vacina com quase 100% de eficácia tem validez por 10 anos e uma vacina de esforço é recomendada pelo Ministério da Saúde no Brasil. Após esse período, a OMS, entretanto, considera a vacina como suficiente para gerar imunidade por toda a vida.